Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita felicidade que nós estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que nós nos dedicamos a estudar as obras de Amélia Rodrigues Espírito, psicografia de Divaldo Franco, e nós estamos no terceiro livro, que é Quando Voltar a Primavera. Começamos a fazer já os nossos estudos e hoje nós vamos estudar o proginasma histórico com Amélia Rodrigues. É assim, a gente aproveita para ampliar o nosso vocabulário. Proginasma, preâmbulo, prefácio, né? Prolegômenos, o tão popular, né? Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. É esse preâmbulo que ela faz uma contextualização histórica sobre a região onde Jesus viveu. Então ela vai falar aqui da Galileia, da Judéia, de toda aquela região por onde ele passou. Um fato que eu acabei deixando de comentar, eu comento agora, no canal da Mansão do Caminho e também na página no Facebook, estava sendo divulgado, se eu não me engano, no ano passado, alguns vídeos de Divaldo, dessa série, Quando Voltar a Primavera. Se vocês buscarem no YouTube, vocês vão encontrar. É incomparável com o nosso esforço aqui, né? Mas como nós acreditamos que esse estudo nos beneficia em primeiro lugar, né? Nos faz bem, nos coloca em contato com essa literatura magistral de Amélia Rodrigues. Então nós estamos aqui também dando a nossa contribuição, né, fazendo o nosso trabalho para que a gente possa estudar esse evangelho e fazer com que ele um dia repouse eternamente nos nossos corações. Então, falando sobre esse prefácio, né, sobre esse contexto histórico, Amélia Rodrigues começa falando sobre a ascendência do povo hebreu. E ela vai revelar que essa ascendência ela é bastante antiga. Então ela começa dizendo que as primeiras tribos hebraicas são anteriores ao século XII a.C. E ali teriam sido formadas as primeiras uniões familiares, né, os primeiros contextos dos então filhos de Jacó. E as terras de Canaã seriam reunidas neste reino, né, por volta de 1025 antes de Cristo, né, de forma aproximada sob a tutela de Saul. É importante, a própria Amélia Rodrigues registra isso em notas de rodapé, que existe muita confusão, imprecisão histórica, que as datas não são fixas, que os teólogos e historiadores não são unânimes em relatar esses períodos. Mas Amélia, por ser uma profunda estudiosa do Evangelho em vida e também além túmulo, né? E a gente imagina as bibliotecas do mundo espiritual. Emmanuel, inclusive, já revelou por Chico que ele estuda o Evangelho, né, ainda hoje, e que ele é inesgotável. Então nós gostamos de crer que Amélia Rodrigues, ao precisar, e esse precisar aqui entre aspas, essas datas, ela quer dar um norte para orientar, né, nos posicionar no tempo e orientar as informações com respeito a esse ensino moral elevado trazido pelo Cristo. Então não é nada que vá ser tomado ao pé da letra, mas é uma referência. Essa é a palavra, né? Uma referência que a gente vai utilizar aqui para os nossos estudos. Então ela segue falando que essa ascendência e a origem, né, a procedência das tribos de Israel, realmente ela é muito antiga, né? Que essas tribos elas já eram descendentes do povo que Moisés libertara do Egito da escravidão do passado. E aí ela vai dizer: seria Davi, porém, o grande estruturador que consolidaria mais tarde o reino, tornando Jerusalém sua capital, né? A tão adorada Jerusalém, onde foi construído o templo sagrado, né? O templo onde Jesus ensinava, né? E onde os doutores da lei, né, da época de Jerusalém também ensinavam e estudavam os escritos sagrados. Então, geograficamente, ela diz que essa região ela
se limita e amplia nas terras da Galileia e do Rio Jordão, e que mais tarde Salomão, né, que foi rei, fez com que o seu povo próspero, ele era conhecido como um rei que tinha verdadeiro amor pelo seu povo, né, e que construiu e reformou, né, esses grandes templos sagrados. Então, ele ergueu o templo que lhe perpetuaria o nome e de que se orgulharia toda a raça israelita através dos tempos. A gente deve se lembrar que no Sermão da Montanha, Jesus chega a fazer uma comparação dos lírios do campo com Salomão, com toda a sua honra e sua glória, né? Dizendo mais ou menos assim: em verdade eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua honra e glória, não se vestia tão belamente como um desses lírios do campo, né? Fazendo referência a esse período faustoso, de fato, durante o reinado de Salomão. E foi quando o templo foi erguido. Bem, posteriormente à morte do grande sábio rei, houve uma separação das 12 tribos de Israel. 10 tribos que formaram o reino de Israel sob a tutela de Jeroboão, conforme relata aqui Amélia Rodrigues, e as outras 2 tribos que formaram o reino de Judá sob a inspiração de Roboão. E isso por volta do ano 933 a.C. E aí a gente sabe das rivalidades existentes entre essa cisão entre as 12 tribos, né, e que mais tarde acabou impactando no ódio que os fariseus tinham em relação aos samaritanos, por conta da Samaria ser a bela capital desses 2 reinos rivais, né? Então, tinha essa disputa, Israel, Samaria, e aproximadamente em 722 a.C., né, conforme inclusive a própria Amélia Rodrigues já havia feito referência em Primícias do Reino, a destruição da Samaria. E aí a gente pensa como que os ânimos exaltados não ficaram depois dessa circunstância dolorosa e aterradora. Bem, quase 20 séculos antes de Cristo, vai dizer Amélia Rodrigues, foi quando apareceram as primeiras referências ao nome Jerusalém, ainda nos escritos egípcios. E Davi conquistou Jerusalém para o seu povo. Mais tarde, Salomão embelezou Jerusalém, construiu o templo sagrado, né? Transformou-a num grande centro comercial. Depois foi vencida por um faraó do Egito por volta do 10º século antes de Cristo. Aí veio Babilônia, Nabucodonosor, né, que destruiu-a por volta do 6º século antes de Cristo. Depois a gente se lembra de Alexandre Magno, que também fez com que o seu jugo se ostentasse sobre a cidade sagrada, e séculos mais tarde nasce Jesus. Então, o contexto histórico, quando Jesus vem, né, Humberto de Campos até narra que há algumas dezenas de anos experimentava-se o que se chamou de Pax Romana, né? Estranhamente, aqueles indivíduos belicosos tinham deixado de reencarnar e parecia que se respirava um clima diferente. Nós acreditamos, assim como Humberto de Campos narra, né, na obra Boa Nova, que seria por conta da aproximação, né, dessa vinda
da data da vinda do Cristo, e pensamos também o quanto que a psicosfera teve interferência da sua influência, né? Da sua influência moral irresistível. E aí Amélia vai dizer que nessa época, né, não obstante essas guerras sangrentas, estranhamente, entre aspas, tiveram uma pausa, as tradições ainda sofriam essa influência helenizante. Na própria obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, logo no começo da obra, Emmanuel diz, né, que Saulo de Tarso, que era então doutor da lei, né, fariseu, ele foi criado, né, pelos seus mestres, e ele tinha essa influência da Grécia, né? Tanto que mais tarde ele tem aquela paixão, né, aquela expectativa de ir a Atenas com o objetivo de levar a palavra, né? Antes era a lei de Moisés, agora os ensinamentos de Jesus, e se sente bastante frustrado com o que encontra por lá. Quem leu a obra e quem fez o estudo vai lembrar do que eu estou falando. Mas, de fato, a influência helenizante, né? A interferência romana tinha alterado os hábitos e padrões hebreus. Então, os hebreus daquela época já não eram exatamente como os hebreus dos seus antepassados, né? Aquelas tradições mais puras, né, do povo hebreu. Além disso, os ódios acabavam respingando em intrigas, discussões. Quem não se lembra, né? O próprio Jesus, nos seus discursos aos fariseus, que ele utilizava uma linguagem mais firme, mais grave, né? Falando de... tem até o discurso dos ais, né? Raça de víboras, hipócritas, que na verdade é uma admoestação carinhosa, justamente para lembrar dessa procedência, para fazer com que retornassem às origens. E isso é muito interessante para o nosso contexto atual, porque mesmo nós cristãos, às vezes a gente se afasta do cristianismo e do evangelho que a gente diz abraçar. Porque quando a gente é tomado, né, por ações descontroladas, impulsivas, de reação, né, muito acentuada, de brigas muito acaloradas, discussões estéreis, nós estamos repetindo o que há de pior no farisaísmo que a gente conhece, histórico, né, da época aqui do Cristo. Nós estamos perdendo e gastando a nossa energia nessas querelas que não vão levar a ninguém a ter evolução espiritual, né? Bater boca não gera evolução espiritual, é diferente da reflexão, dos raciocínios, né? Das discussões saudáveis, respeitando as diferenças, sem querer ser justiceiro do mundo, né? Sem querer violentar a verdade dos outros ou submeter os outros à sua verdade, à sua pretensa verdade. Então é sobre isso aqui também que a Amélia fala. Os ódios respingavam os ácidos da intriga, do divisionismo, das ambições desmedidas, né? Fazendo com que essa referência e esse símbolo, porque Jerusalém, além de uma cidade histórica, uma cidade que guardava todos os registros, né, dos antecedentes do povo hebreu, era também um símbolo, né, o símbolo dessa redenção, o símbolo dessa união de espíritos que vibram e que convivem respeitosamente, fraternalmente, solidariamente, né, com o vivo amor de Deus no seu coração, já que eles eram um povo preparado devido ao monoteísmo e devido à primeira revelação. Bom, então Jesus vive nessa época e ele enfrenta, né, e enfrenta com muita coragem, que não era destemor, né? A gente não vê Jesus dando lição de moral a esmo, provando que ele era, né, o melhor de todos. Ele afirma-se Messias, porque efetivamente ele o era, né? Ele sempre demonstrou
a sua autoridade moral, não apenas através do que falava, mas sobretudo através dos seus atos, do seu comportamento. Então ele passou por tudo isso, mas não deixou de dar os ensinamentos, de corrigir quando necessário e de servir e ajudar sempre. Então Amélia diz, Jesus vive nessa época e passa por ela, e vence essa época, né? E aí mais tarde vem a destruição do templo, anos 70, né, por conta de Tito. A gente, historicamente, tem a confirmação disso, que inclusive Jesus, né, nos seus sermões, sobretudo nos seus sermões escatológicos, ele faz uma predição disso. Em 132, a injunção da diáspora, que foi essa dispersão dos judeus pelo mundo. Mais tarde, em 325, Constantino, né, fê-la a cidade cristã, homenageando Jesus e seus dias. Depois disso, a gente lembra, na Idade Média, né, o quanto que esse cristianismo se perdeu, né? Quando a igreja cristã, principalmente aqui a partir de Constantino, ela passa, né, a ter uma voz viva, principalmente na sociedade, e as coisas começam a se desvirtuar daquele cristianismo puro. Na verdade, já vinham se desvirtuando há muito tempo. Tem uma obra de Leon Denis que é maravilhosa, Cristianismo e Espiritismo, que ele fala sobre isso, sobre o cristianismo dos primeiros tempos e sobre, depois que essa religião cristã passou a ser outorgada, oficializada, o quanto que a gente também não perdeu, né? Então, na Idade Média, a gente se lembra, né, das cruzadas, em nome dessa fé dita cristã, né, fazer com que a cidade de Jerusalém e a sua região sagrada, né, a Terra Santa, voltassem para a soberania dos cristãos. E o custo disso a gente conhece. Chacinas, sangue, guerra dita santa, né, como se esses fins de recolocar, né, digamos assim, repatriar-se a terra prometida, justificassem esses meios ignóbeis, né, essa violência toda que foi feita. E Amélia Rodrigues registra isso, né? Eles tentaram dominá-la entre rios de sangue e fumo que acendia dos incêndios contínuos, e ainda hoje. Embora a gente não tenha essas guerras declaradas, a gente tem guerras virtuais, a gente tem crimes contra a honra, né? A gente tem essas pedradas morais que ainda hoje sofremos e também jogamos e lançamos contra os outros, principalmente quando os outros pensam diferente de nós. Então, Amélia, depois desse preâmbulo, vai voltar um pouco e falar de quando Jesus esteve conosco, como era. E aí ela diz assim: o reino de Israel distendia-se entre montanhas, planícies, desertos áridos. A ardência, no verão, fazia-se amenizar durante a quadra hibernal, num cromo deslumbrante. E aí tem uma das passagens mais lindas de Amélia, que ela diz: país de contrastes era Israel. E parecia que a natureza era o quinto evangelho, né? É muito bonito ela dizendo: a natureza, com suas paisagens bucólicas e tristes, onde Jesus viveu e pregou, podem ser denominadas como um quinto evangelho. Ele, Jesus, retirou a musicalidade para o eterno poema da Boa Nova daquela natureza. E é muito interessante, porque quando a gente olha um mapa, na Bíblia de Jerusalém, no finalzinho dela, tem um mapa da região, né, da Palestina antiga, na época do Novo Testamento, digamos assim, né, na época de Jesus. Então é muito interessante porque a gente vê que, não por acaso, Jesus passeia por aquela região. Em cada cidade, em cada ponto, né, a gente tem um grande acontecimento que foi registrado ali no Evangelho, né? E ela cita alguns exemplos. O lago de Genezaré recorda a natureza humana, né, como um díptico, né, ou seja, o reflexo nas águas do lago de Genezaré
mostra por vezes águas calmas, né? Que é o convite à harmonia, e as águas também turbulentas, que é a nossa suscetibilidade às paixões, especialmente às más paixões, né? Na Galileia, nós tivemos momentos apoteóticos como as bodas de Caná e o Sermão da Montanha. Já na Judéia, o sermão profético, as perseguições, o beijo de Judas, a negação de Pedro, a prisão infame, né? A crucificação adianta a morte, mas a ressurreição foi num altiplano. Então, isso é muito interessante, porque é como se Jesus deixasse uma imagem afetiva em cada lugar, né? Tivesse impregnado com a sua mensagem cada pequena cidade, cada pequena região desse lugar mágico. E aí ela vai dizer, a função deste rei excelso foi esparzir o pólen da esperança e colocar o bálsamo da paz em todos, por toda parte. E no Evangelho, e isso daqui, né, ela fala de uma forma também magistral, poética. Ela vai dizer, cada um dos narradores, Mateus, Marcos, Lucas, João, incrivelmente retratam a mesma essência, a mesma mensagem, né, de vida. Cada um com sua cultura, com sua sensibilidade, com suas emoções e com seus interesses. Mas quando a gente extrai a mensagem essencial de cada evangelista, é sempre essa lição de misericórdia, de amor infinito, de amor aos inimigos, de amor que não acaba, de amor imbatível, que Jesus nos ensinou, né? E aí ela diz, os evangelistas não foram romancistas, né, historiadores, mas foram narradores de uma vida que foi maior do que todas as vidas. Existe até hoje historiadores que tentam comprovar, né, utilizando os modos como eles acham melhor, de que Jesus nunca existiu, que Jesus foi um mito criado. Mesmo assim, Augusto Cury costuma dizer, né? Mesmo assim, se ele foi um mito, a mente que criou esse mito é uma mente brilhante e só por isso já é digna da nossa consideração e admiração. Mas o que a gente tem aqui são relatos históricos de vivências, de experiências que estes homens, né, homens imperfeitos como nós também somos, relataram através desse evangelho que ficou vivo em nossos corações. E aí ela vai citar a posição temporal também de quando esses evangelhos foram escritos, mais uma vez, uma referência, né? Isso não significa que é exatamente essa data, mas é a referência que a Amélia utiliza e que nós particularmente acreditamos, né? Mateus, dos anos 50 a 55, Marcos, dos anos 55 a 62, e ela ressalva: há divergências entre estudiosos e historiadores, de fato, alguns atribuem a ordem diferente dessa que a Amélia está colocando. Lucas, a partir do ano 63, quando também escreveu Atos dos Apóstolos, através do relato, né, do que ocorreu. João, dos anos 96 a 104, né, quando ele ainda estava em Éfeso, né, para onde fora desde Domiciano. E aí o Evangelho de João, que é um evangelho reconhecido pela sua beleza poética, a gente sabe que por ter, de acordo com Amélia Rodrigues, sido escrito no final da sua vida, né, reservava todas as mais profundas emoções de uma vida ali no papel, né? E aí Amélia vai dizer o seguinte: passaram fastos históricos, sucederam-se civilizações e culturas, povos substituíram povos, homens se foram e renasceram noutras épocas, enquanto Jesus continua o mesmo, né? Jesus teve a sua passagem pela terra, mas não foi embora, né? Jesus continua conosco. A sua presença, ela é inapagável das páginas da história e dos nossos corações. E aí ela termina
esse bonito prefácio, né? Dizendo: o homem de hoje que o busca, que o encontra compassivo e gentil, verifica que Jesus ainda está esperando, aguardando. E aí ela refere a passagem que Jesus encontra com o jovem rico, né? Se queres ser perfeito, então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Estou esperando por ti. E Jesus até hoje espera por nós. Essa é a Amélia. Meus amigos, as experiências e as provas da nossa vida são muito desafiadoras. Sempre será difícil, porque é a nossa prova. Mas nós temos um amigo fiel que está sempre ao nosso lado, para nos soerguer, para nos amparar, para que nós possamos nos fortalecer. E é graças a este amigo que nós conseguimos ter essa esperança num futuro melhor, num futuro mais ditoso, numa terra transformada. Que seria de nós não fosse o Evangelho? Aproveitemos então e possamos colocá-lo em prática, estudando agora as obras de Amélia Rodrigues. É isso. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir. Tchau, tchau.